Olá, mamães! Aqui é a Daiane, do blog mãedalaura.com, e tô aqui para poder compartilhar com vocês a minha experiência com a amamentação. Então, bora lá, né? A amamentação sempre foi um desejo latente, assim, em mim. Então, quando eu descobri que estava grávida, eu pensei assim, olha, que maravilhoso, que lindo, né? Vou poder amamentar a minha filha, né? Eu com esses seios fartos, vou ter bastante leite, minha filha vai se fartar, vai ser tudo lindo e maravilhoso. De 6 para 7 meses, eu já comecei a produzir o colostro. Então, eu pensei assim, olha, isso já é um sinal de que eu vou ter muito leite, que vai dar tudo certo. Então, aí, quando fui, Laura nasceu de parto cesariana. Foi pra maternidade, Laura nasceu, parto cesariana, às 11h30 da manhã, tudo lindo, tudo maravilhoso. No momento do parto, a enfermeira já, assim que Laura saiu, né, a enfermeira já pegou e colocou Laura no meu seio para poder já começar a sugar, para poder ver se ela já conseguia sugar o colostro. Só que acho que devido à ansiedade, né, a expectativas e tudo, o meu peito não estava produzindo mais nada, não saía colostro, não saía leite, não saía nada. Nem farinha, não tinha nada, seco. E aí Laura sugava e nada. Isso às 11h30 da manhã. Então, quando eu fui pro apartamento, já era umas 4 horas da tarde, mais ou menos, eu percebi que Laura chorava sem parar. Laura chorava muito e ficava com as mãozinhas assim o tempo todo na boca. E eu pensando que isso era fome, né? Eu falei assim, nossa, minha filha tá passando fome. E então, lá para as 17h30, mais ou menos, quando a pediatra foi me visitar, eu comentei com ela, eu falei assim, olha, eu não tô produzindo leite, não tá saindo nem o colostro, e a Laura tá com fome, eu tô percebendo que ela tá com fome. Eu queria que trouxesse leite para ela, só porque eu, ingenuamente, eu não sabia que nem todos os hospitais têm leite materno. Só tem leite materno nos hospitais que tem banco de leite. E no hospital que eu ganhei a Laura, não tinha banco de leite. Ou seja, lá, se eles fossem trazer para mim, eles só trariam fórmula, que é aquela comprada na farmácia. Aquele leite, né, aquela fórmula lá que é comprada na farmácia. Eles não trariam leite materno. E eu pensava que o leite era materno, só que não. E aí a Laura chorando e chorando sem parar, e eu falei com a pediatra, assim, olha, eu quero que traga alguma coisa pra ela, porque ela tá com fome. E a pediatra falou assim, não, ela nasce com uma reserva, né, de glicemia de 12 horas, ela não tá com fome, ela não vai passar fome. Eu falei assim, não, mas eu tenho certeza que a glicemia dela já baixou, porque ela tá muito desesperada. E a pediatra insistindo comigo que não. Eu falei assim, então tá bom, então vamos fazer uma coisa. Você afere lá a glicemia da Laura. Se a glicemia dela tiver baixado desde quando ela nasceu pra cá, vocês vão dar alguma coisa para poder ela mamar. Que seja fórmula, já que não tem leite materno, que seja fórmula. Eu só não quero ver a minha filha chorando, passando fome. Aí foi isso. Aí eles aferiram a glicemia dela e viram que ela nasceu, a glicemia dela estava 89. Quando eles aferiram lá no quarto, já estava 5 horas depois, em 48. Ou seja, a glicemia dela estava baixando muito rápido. Aí eu fiquei desesperada. Eu falei assim, nossa, tá vendo? A minha filha tá passando fome. Traz fome, traz o que for. Eu quero que amamente ela, eu quero que dê comida pra ela. Ela precisa do leite, ela precisa, porque ela tá chorando, ela tá com fome. E eu fui ficando desesperada. Mãe de primeira viagem, né? A gente já não tem muita experiência. A criança não para de chorar. Você sabe que a criança tá com fome, você quer solucionar aquele problema. Então eu pedi a fórmula. E a pediatra muito resistente, não queria dar. E eu insisti muito. Eu falei assim, olha, se você não trazer a fórmula pra minha filha, eu vou mandar comprar na farmácia. Porque eu não vou ficar com a menina aqui o tempo todo chorando desesperadamente de fome. Eu não acho isso justo. E aí foi assim que as enfermeiras trouxeram a fórmula. E daí a pediatra conversou comigo para poder a gente fazer um esquema lá chamado translactação. O que acontece? Quando você dá direto, antes de ofertar o peito, você já dá a mamadeira para a criança, a mamadeira é muito mais fácil de sair o leite do que o peito. Então, ela não vai querer mais se esforçar tanto para poder mamar no peito. Se ela tem a mamadeira que é muito menos esforço, os bebês são espertos, gente. Então a médica falou assim pra mim, vamos fazer um método chamado translactação, que assim ela vai sugar o seu peito, vai sugar também, como o seu peito não tá tendo leite, vai estimular, né, o seu leite a descer e ela também não vai ficar com fome. O que é a translactação? Como ela consiste, né? A fórmula vem num copinho e aí tem uma sonda, né? Como se fosse uma mangueirinha. E aí essa mangueirinha liga o líquido do copo e aí a gente encaixa no bico do peito essa mangueirinha e aí você encaixa a boca da criança no seu peito junto com essa sonda, junto com essa mangueira. Então, quando ela suga,
Por mais que o seu peito não tenha nada lá dentro, não saia, ela vai estar sugando o líquido que está saindo do copo. Então, ela não vai acostumar com a mamadeira. Aquilo ali para ela é como se ela estivesse sugando do peito. E nós começamos com essa técnica. Então, todas as mamadas da Laura eram feitas através por meio da translactação, né? Aí vinha com um copinho, aí pegava a sondinha, encaixava lá dentro, encaixava no copinho, encaixava no meu peito e encaixava a boca da Laura para poder ela mamar. Só que o seio é um local muito sensível, né? E quando eu tava grávida, todo mundo assim, expõe os seios, o bico do peito ao sol, lava com bucha vegetal. Gente, eu fiz isso. Eu lavava, todas as vezes que eu ia tomar banho, eu lavava o seio com a bucha vegetal, assim que era pra poder tirar a sensibilidade. E com o contato da boca da Laura do meu seio, e também pelo fato da sonda, a sonda às vezes ela não encaixava direito. E se não encaixasse direito, a Laura não conseguia sugar o líquido que estava no copo. Então às vezes tinha que encaixar a boca da Laura e vir com a sonda encaixar no meu seio com a boca da Laura no seio. Isso também feriu o seio. Gente, o meu seio ficou muito ferido. Muito ferido mesmo. Tanto que quando a Laura chorava de fome, que eu sabia que a gente ia ter que começar esse processo de translactação e tudo, eu começava a chorar de desespero, porque o meu seio feriu muito, feriu mesmo assim, o seio rachou, sangrou, deu pus. Era, quando a Laura vinha mamar, parecia que tinham facas assim sendo enfiadas no meu seio. Era uma sensação horrível, horrível, horrível. Aí a gente, né, continuou com esse processo de translactação, eu acho que durante uns 8 dias, até depois que a Laura nasceu. E aí eu já não tinha mais condição, não tinha mais condição física, eu não tinha mais condição emocional, porque eu não dava mais conta, eu não dava mais conta de deixar com que a boca da Laura chegasse no meu seio. Porque, como eu disse antes, o seio é uma zona muito sensível, ele nunca passou por isso. Então, assim, muita gente fala que, porque feriu porque a pega estava errada, feriu por isso, feriu por aquilo. Mas não, gente, feriu porque é sensível. Por mais que a pega da criança esteja certo, o que realmente vai melhorar muito a sua vida, o seu peito ainda pode ferir. Você ainda pode ficar com o seio ferido. Porque é um processo ali que o seu seio vai acostumar com aquela boca ali, com aquela saliva, com aquele processo. Então, assim, até que Laura, que eu acostumasse com Laura, eu sofri demais, gente, demais. E o peito não sarava. Eu passei pomada, tudo que me falavam eu fazia, não melhorava, de jeito nenhum, não melhorava. E aí, então, eu tenho uma prima, que ela é enfermeira há algum tempo e sempre na área pediátrica. E aí ela veio aqui em casa e me falou assim, olha, você vai usar pomada, eu usei até uma pomada da não sei se é Needs ou Neds, uma pomada roxinha, você vai usar essa pomada para poder hidratar o bico do seu peito e enquanto tiver ferido, você não vai ofertar o seio para Laura. Gente, aquilo ali para mim foi um alívio. Foi o maior alívio do mundo. E assim, sem nenhum problema e sem nenhum preconceito com a fórmula. Porque a fórmula alimentou a minha filha, ela é gordinha e super saudável. Aí eu peguei, comprei a mamadeira, porque até então a gente não tinha comprado a mamadeira, porque eu, na minha cabeça, eu não ia precisar de mamadeira, porque eu ia amamentar, ia dar tudo certo, ia ser tudo lindo e maravilhoso. Então, quando eu vi que não aguentava mais, que aquilo ali estava me trazendo muita dor, muito sofrimento, e a minha filha só me via chorando, gente. Todas as vezes que eu ia pegar ela para poder amamentar, eu tava chorando. Eu me derramava em lágrimas, eu não dava conta de conversar, eu mal respirava de tanta dor que eu sentia. Não, eu falei assim, gente, isso é um martírio, muito sofrimento. E aí a gente comprou uma mamadeira pra ela, e aí foi no dia que eu suspendi o seio, e aí eu só dava mamadeira com fórmula. Passei a dar mamadeira, ela só mamava mamadeira. E eu, antes, né, de comprar mamadeira, eu pesquisei a mamadeira mais semelhante ao bico do peito e tudo, pra poder, quando ela voltasse pro peito, ela não largasse o seio e tudo isso. E aí, passei a dar mamadeira pra ela e durante os 10 próximos dias foi só na mamadeira. E aí o meu seio, não sei se foi o seio direito ou se foi o esquerdo, não me recordo, já cicatrizou, já tava bem, assim. E aí eu comecei a ofertar o seio pra ela. Gente, na mesma hora, ela pegou o seio novamente. Ela em nenhum momento rejeitou o seio, em nenhum momento. E hoje, ela mama, ela tem uma amamentação mista, né? Porque o meu seio ainda não consegue produzir leite suficiente para poder suprir as necessidades dela. Então, ela tem uma amamentação mista. Ela mama no peito
e também a mamadeira com fórmula. Aí como é o processo aqui em casa, como é que eu faço, né? Eu oferto o seio pra ela, ela mama, 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 e aí eu vejo que às vezes ela ainda tá querendo mais, e aí eu vou lá e faço a fórmula e complemento com a fórmula. E aí pra poder dormir à noite, se eu não der mais fórmula, der só o peito, ela não sustenta tanto, então ela fica acordando. Aí quando é à noite eu dou uma mamadeira maior, né, com mais quantidade de fórmula. E assim, a minha filha tá crescendo bem e super saudável. Eu tinha muito preconceito no início, assim, também, né? Eu pensei, nossa, se a minha filha não for amamentada, não sei, ela pode ficar doente, ela pode ter isso, ela pode ter aquilo. Enquanto que, na verdade, não. A fórmula, é claro que nada substitui o leite materno. O leite materno é sempre o melhor para qualquer criança. Mas a fórmula também tá aí para poder auxiliar aquelas mães que, assim como eu, tiveram dificuldades. E não é porque eu não quis amamentar, é porque realmente foi uma coisa que estava além do meu querer, gente. Era uma dor, uma dor. Eu sei que muitas mães compartilham dessa dor, né, que tem esse problema, e muitas outras não têm. Eu tive amigas que conseguiram amamentar, que foi tranquilo e que não sentiram nada. E já comigo foi assim, já com outras que eu conheço também foi. Eu tive um relato de uma amiga minha que ela falou assim que doeu tanto, e doía tanto a mama dela, que ela falou assim que teve uma hora que ela soltou o filho dela, sem querer ela soltou. Se o marido dela não estivesse perto, a criança tinha caído no chão, de tanta dor que ela sentia. Então assim, isso acontece com a maioria das mulheres, mas eu te digo que a dor passa. E realmente o seio cicatriza e realmente ele acostuma com a boca da criança. E ele realmente ele acostuma ali com aquele processo e melhora. As 2 primeiras semanas realmente é muito difícil, mas depois melhora. É claro que você tem que ter o cuidado, você tem que prestar atenção na pega, ver se a pega tá sendo direitinho. Mas não se preocupe se o seu seio ferir e você tiver que ficar 1 ou 2 dias ou quanto tempo precisar ficar sem amamentar para poder curar. Porque aquilo ali também é um gesto de amor com o seu filho e com você mesmo. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar do seu bebê bem. Eu não estava bem naquele momento. Naquele momento ali era um sofrimento tão grande que eu não tinha o menor prazer em amamentar a minha filha. Eu não tinha prazer em amamentar a minha filha. Para mim, a amamentação é o significado de sofrimento. Eu tive que parar, voltar um pouco e falar assim, opa, o que eu preciso fazer para poder melhorar essa situação e para poder continuar cuidando bem da minha filha. E foi nesse momento que eu parei, me cuidei, melhorei e hoje minha filha tá aí saudável, amamentando, né, e mamando muito no peito, mama no peito o dia inteiro, e nós duas seguimos fortes e felizes. Então essa foi a minha experiência com a amamentação. A gente vai lançar toda semana um vídeo, toda quarta-feira às 19 horas nós teremos um vídeo novo, sempre compartilhando as minhas experiências com a maternidade. Um grande beijo, encontro vocês aqui.